Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. O mundo espiritual existe. Independente do que as pessoas pensam, existe. E as manifestações desse mundo espiritual no mundo físico não entendemos, não compreendemos, mas se observarmos, vamos ver acontecendo. E o que habita o mundo espiritual? Deus. É o primeiro, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o mundo espiritual também tem os anjos caídos, que nós chamamos demônios. Assim sendo, o mundo espiritual existe antes de haver o mundo físico. Houve um Big Bang e tudo se transformou segundo a ciência. Não. Pode ter havido o Big Bang, sim, mas proporcionado pelo poder de Deus, não por um acaso, porque não existe acaso, não existe coincidência. Existem caminhos que são feitos para acontecer coisas que realmente estão premeditadas. Imagine que a pessoa sofre um grande acidente e não morre. Bem, o acidente foi planejado, mas a morte que foi planejada não sucedeu porque a mão de Deus interviu, porque havia alguém orando por essa pessoa. Então, amado, então amada, existe o mundo espiritual? Sim. Existe influência no mundo físico? Sim. São ações de Deus na vida das pessoas, são ações do diabo na vida das pessoas. Ninguém é prostituto, prostituta, adúltero, viciado em drogas, toda sorte de coisas contrárias à vontade de Deus, se não for instrumento do diabo. É o diabo que consegue dominar pessoas para serem egoístas, para não ajudar o próximo, para serem más consigo mesmas. Más consigo mesma? Tem algum exemplo disso? Jesus, quando andava pela terra, foi até os Gadarenos. E chegando lá no sepulcro, havia um homem que se cortava e se lançava entre os sepulcros e ninguém podia mexer com ele, porque tentaram prendê-lo com correntes e ele arrebentava tudo. Nossa, que força! Era super-homem? Não, tinha nele uma legião de demônios. E uma legião romana tem 6.000 soldados. Então, no mínimo, havia 6.000 demônios naquele homem. Como cabe tudo? É espírito. E sendo espiritual, não ocupa espaço no mundo físico. E quando ocupa o homem, ocupa a mente, de tal sorte que na mente domina plenamente essa pessoa. Então entendam, não há um homem extremamente mau sozinho. E não há uma pessoa extremamente boa sozinha. Quando eu sou bom, recebo do alto, como diz na Bíblia, o Pai das luzes, de Deus, as virtudes que estão emanando de Deus, bondade, sinceridade, honestidade e por aí afora. Todas as virtudes vêm do trono de Deus. Assim como todos os pensamentos errados, o ódio, a vingança, a falta de perdão, a violência, a ignorância, tudo vem do diabo. Pensa nisso, para não se sujeitar ao diabo. E nós, seres humanos, somos como antenas parabólicas que captam o mundo espiritual, ainda que não tenhamos plena consciência disso. Quantas vezes fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa pela influência de pensamentos que pensamos serem nossos, mas são de alguma forma plantados em nossa mente, ou pelo mundo espiritual, ou pelo diabo, ou através do nosso espírito que conversa com o Espírito Santo. Ei, não faz isso não, está errado.
você vai se arrepender. Aí você para assim e fala, opa, o que eu estou fazendo? E de outra sorte, o cara, eu vou fazer isso mesmo. Não é? Então, amado, amada, o ser humano foi feito para ser luz. Não para matar, não para roubar, não para estrupar, não para usar droga. Não para fazer todas as coisas erradas e pecaminosas que faz. Se você for olhar hoje como a sociedade está caminhando, estamos vendo que primeiro houve uma libertinagem no sexo. Tudo é normal no sexo. O importante é ser feliz. É o que está aí pairando no ar para que todos aceitem. Depois disso, vão dizer tantas coisas contrárias à vontade de Deus, às virtudes de Deus, e dizer que isso é arcaico, tem que ser mudado, que o mundo já evoluiu, que não cabe mais essas coisas, esses preconceitos, né? Então a moral e o bom costume já virou o nome para preconceito. A designação agora é preconceito. E o mundo vai aceitando, né? O mundo vai aceitando, vai aceitando. Os resistentes são os mais velhos, que vieram de outra geração e não aceitam. E as crianças? As crianças estão sendo induzidas a mudar de sexo. Ou muda de sexo, você vai ser feliz. Você nasceu homem no corpo de uma mulher. Você nasceu mulher no corpo do homem. Então Deus é doido? Deus é louco fazendo essa mistura? Estão dizendo que Deus não sabe o que faz? Não podemos lutar contra Deus. Não. O diabo tentou e foi lançado para baixo. E já está condenado. Faltando um tempo para que ele venha cumprir sua sentença. Então, amado, amada, o mundo espiritual existe, é latente. E nós precisamos ter consciência disso. Porque o mal, quando você não o detecta, é como você está sentindo alguma coisa e não vai no médico. Quando chegar lá, o médico fala, nossa, se eu tivesse vindo no princípio, teria jeito agora, você tem 2 meses de vida. Não foi detectado o mal no princípio. E ele se alastrou e tomou conta do corpo. É assim no mundo espiritual. Se nós temos um pensamento ruim e não combatemos esse pensamento ruim, o que acontece? Vamos tendo outros pensamentos ruins. E vamos dando lugar à nossa mente a pensamentos iguais, de maldade, de egoísmo, de violência, de libertinagem, prostituição, lascívia, por aí afora. Então, amado, então, amada, entenda. O mundo espiritual existe. E viver o que o diabo quer nesse mundo que ele está transformando dia a dia para se tornar caótico é terrível. Vai viver isso não. Se você for um dos poucos diferentes que resistem ao mal, seja um dos poucos diferentes a resistir ao mal. Se a sua turma, que você sai, está praticando a sorte de coisas ruins, contrárias à vontade de Deus, e você sabe o que é, não precisa ninguém te dizer, você tem consciência. Para de sair com essa turma. Mas são meus amigos de infância. Mas se você continuar caminhando com eles, vai para o mesmo lugar, que com certeza, se eles não mudarem, irão. E também não preciso te dizer que lugar é esse. Há um lugar destinado aos que se separam para ser de Deus. E também há um lugar destinado aos que ignoram as coisas de Deus. O que você vai fazer da sua vida? Continuar ignorando a Deus, as ordenanças de Deus, as coisas que Deus diz não faz? Vai continuar praticando? Entenda, a escolha é sua, mas tenha certeza de uma coisa: estamos caminhando para 2 portas. Uma se chama céu, a outra inferno. Qual porta? As suas ações te levarão. Pensa nisso. E se você ainda não aceitou Jesus, é tempo
Basta dizer: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador e creio que Ele ressurgiu dos mortos. Amado, amada, o mundo caminha para a perdição plena, onde os conceitos serão derrubados e que cada um pode fazer o que quiser, usar droga, prostituir, mudar de sexo, transar com quem quiser, homem, mulher, cachorro, animal. Será uma lascívia plena, uma perdição total, como Sodoma e Gomorra. O mundo está caminhando para isso. E o bastião de resistência ainda é a minha geração, que não aceita essas coisas. Ainda são aqueles que creem em Deus, temem a Deus, buscam a Deus, oram a Deus e ainda intercedem por esse mundo. Mas aqueles que são como eu, que temem a Deus, buscam a Deus, intercedem, oram, vão morrer um dia. E a geração posterior já não está tão alicerçada em Deus. Menos gentes estarão. E assim, a geração que virá, que já está nascendo, será uma geração que, quem sabe, nem conhecerá a palavra de Deus. Entenda, o fim se aproxima, porque Deus não permitirá que toda uma humanidade caminhe novamente em Sodoma e Gomorra. O dia do juízo está cada vez mais perto. E antes que esse dia do juízo venha, Jesus virá. Levará aqueles que ainda estão vivos para estar com Ele lá no alto. Então entenda, existe o mundo espiritual. Você está tendo chance de fazer a boa escolha. Não negue a si mesmo a chance de bater na porta certa. Entenda que uma vez o Senhor tirará o Espírito Santo da terra e ficará só o diabo e seus anjos caídos. E não se ouvirá mais a palavra de Deus. Então será tarde. Entenda, faça a sua escolha, porque Deus está falando contigo hoje, nesse instante. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre e eternamente. Em nome de Jesus. Amém.